Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Obrigado pela forma como o Senhor já agiu aqui em nosso meio, trazendo direções, palavras de conhecimento, trazendo cura. Obrigado, tu és um Deus do sobrenatural. Nós cremos e confiamos em Ti. Te pedimos que o Teu Espírito Santo continue aqui em nosso meio, nos ajudando, nos ministrando. Te peço, Senhor, que toda confusão na mente dos meus irmãos, todo empecilho ou trava, meu Pai, das trevas, trazendo bloqueio, distração, conversa paralela, Pai, tudo aquilo que queira roubar a Tua palavra agora, Pai, Senhor, elimine deste lugar em nome de Cristo Jesus, que todos nós possamos receber 100% daquilo que o Senhor queira derramar em nossas vidas. Nós nos abrimos, o Senhor pega essa palavra, essa semente que estará sendo lançada e nós aramos nossos corações, nós preparamos essa terra para receber essa boa semente, que o Senhor traga de uma forma personalizada para cada pessoa que entrou aqui. Cada um tem enfrentado, passado uma situação delicada, que o Senhor possa cuidar, direcionar, pois a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo o louvor, Jesus. Eu preciso de Ti. Usa-me mais uma vez, eu te peço, como instrumento em Tuas mãos, da forma como o Senhor queira conduzir, pois nós engrandecemos o Teu santo nome e nós Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Eu creio que um dos grandes desafios de todo cristão é aprender a caminhar por fé diariamente na sua jornada. Cada pessoa, ao entrar em um culto, ao entrar em uma igreja, ao reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, naquele exato momento um start é dado na vida dela. Uma pessoa que se entregou completamente ao Senhor Jesus, agora o Espírito Santo, como fala em Romanos, testifica no espírito dela que ela agora é filho de Deus. Então, muitas pessoas às vezes perguntam: como que eu sei se eu sou salvo ou não? Como que eu sei se eu sou filho de Deus? O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Porém, como eu falei, esse é um dos grandes desafios, o cristão aprender e amadurecer e a crescer e a caminhar por fé diariamente. Eu sei que quando nós falamos sobre fé, o coração de alguns já começa a bater acelerado, o coração de alguns já começa a dar um gás, que fala: mano, vai falar de fé. Eu sou um desses. Quando eu estou numa pregação, num culto, que eu vejo alguém começa a falar de fé, eu já sou daquele que ninguém fala comigo agora, que eu quero ver o que esse cara vai falar, eu quero pegar essa palavra. Por quê? Porque eu creio e sei que a fé aumenta. Então a fé, quando você começa a aplicar, quando você começa a caminhar por fé, aquela fezinha antes que talvez era bem mirradinha, que lá em Judas fala que uma vez por todas foi entregue aos santos, a fé, a porção de fé foi entregue aos santos, essa fé cresce. Então quando alguém começa a falar sobre fé, sobre tantas coisas, meu coração começa a bater mais forte. Então talvez aqui, quando falamos sobre fé, alguns tenham esse sentimento, ou esse comportamento como eu, começa a queimar. Por outro lado, alguns já se sentem incomodados, pois não conseguem ir além do que os olhos deles estão vendo. Então quando nós falamos sobre fé, algumas pessoas é um pouco limitada, ou travada, ou tem algum bloqueio. Por quê? Porque ela não consegue caminhar, ela não consegue ver além do que os olhos dela estão vendo. E nós sabemos que a fé não é o que eu vejo, a fé é a convicção, é a certeza que eu tenho das coisas que eu não vejo. Então, para muitos entra em chute a cabeça, a razão começa a falar mais alta, a razão começa a falar mais forte e começa a complicar. Por outro, nós também temos outro lado e outras pessoas que quando você fala de fé, eles acham que fé é para os fracos. Eu falo para você que fé é para os fortes, porque, meu querido, bem-aventurados que não viram e creram. Então, a fé não é para fraco, coisa nenhuma. A fé é para aquele que realmente tem a convicção de crer em algo que ainda não aconteceu. Então, isso é coisa para fraco? Fé é o que move, fé é o que toca. E na verdade, Deus ele falou que, como na verdade os seus deveriam viver. Você vê em Hebreus 10, 38, todavia o meu justo viverá O meu justo viverá pela fé.
Deus não fala: o meu justo viverá pela circunstância, o meu justo viverá pelos sentimentos, o meu justo viverá por aquilo que ele está vendo. Ele fala: não, todavia o meu justo viverá pela fé. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe outra maneira de caminhar nessa terra se não for pela fé. Para aqueles que estão no Senhor, não tem opção. Talvez você vai tentar de alguma forma experimentar, ou tentar experimentar um agir de Deus no intelecto, na razão, mas isso vai entrar em confusão. Por quê? Porque a fé, ela move de uma forma sobrenatural o impossível. Você vê pela fé câncer indo embora. Pela fé você vê mortos sendo ressuscitados. Eu ainda sonho com isso, aleluia. Mas já ouvi, a Heidi Baker veio aqui, ela contou, eu não lembro se ela contou para a gente fora, ou no altar, ou no carro, quando eu fui levar ela para o aeroporto, que os pastores dela eram mais de 400 ressuscitados. Você tem noção que são 400 pessoas que morreram e voltaram a viver? Te pergunto, que matemática que você faz isso? Como é que você consegue viver? Então fala para o irmão do lado: não adianta. Fala assim para ele: todavia, o justo de Deus viverá pela fé. E como eu falei, quando falamos sobre fé, muitas pessoas começam a travar, mas eu espero que hoje, nesse momento, você possa deixar o Espírito Santo tocar o teu coração, você possa permitir que o Espírito Santo toque e leve você a um novo nível de entendimento em nome de Cristo Jesus. Muitas das pessoas, quando nós falamos de fé, muitas pessoas quando vão falar, se você conversar hoje com qualquer pessoa na terra, não todos, mas a grande maioria, né? Tem alguns que não creem em nada, mas a grande maioria, você fala de fé, ele fala: eu também tenho fé. Aí você chega e fala assim: puxa, mas que fé que ele tem? A fé é a mesma fé? Não é a fé? Pastor, qual a diferença da fé do crente e a fé de um cara que é não crente? A fé do cara que não crente, ele tem uma fé baseada no que ele sente. Ele tem a fé baseada naquilo que talvez a circunstância ou talvez aquilo possa dar. Por exemplo, cara, eu estou sentindo que vai dar certo. Agora, qual a diferença do crente? O crente, ele tem a fé e a certeza que Deus já moveu. Por quê? Porque Deus escreveu e falou que ele vai mover. E se ele falou que ele vai mover, eu tenho fé para que ele vai mover. Então a minha fé não está baseada no meu sentimento. A minha fé está baseada na boca de Deus, na palavra de Deus, que o quê? Que falou que ele vai mover. Então eu me aproprio pela fé naquilo que ele já falou. Então eu já creio sem ver naquilo que Deus já fez. Essa é a grande diferença da fé que todo mundo tem, a fé que eu gosto de chamar a fé do crente. Então a fé do crente está baseada na palavra de Deus, na boca de Deus. Por isso que em Hebreus 11:6 você vê, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Até aqui tudo bem. Vamos lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A minha tradução fala assim, ó: portanto, ou porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora aqui eu vou tentar traduzir para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário, fala para o irmão do lado, não é uma opção. Fala assim, irmão do lado, não é se eu estou afim ou não estou afim. É necessário. Eu não sei para você o que é a palavra necessária. Para mim necessário é necessário. É necessário. É aquilo que tem que ser e ponto final. Não tem aquela, puxa, se der. Olha, se você conseguir, ele fala, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então a pessoa que está se aproximando de Deus, primeiro, creia que Ele exista. E segundo, que Ele é galardoador, ou seja, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quando nós falamos sobre isso, sobre esse nível de fé, isso mexe comigo. Por quê? Porque primeiro, sem fé eu não consigo agradar, é impossível agradar a Deus. E outra, eu tenho essa necessidade de realmente caminhar por fé. Porque se à medida que eu me aproximo de Deus eu não tiver fé, como eu vou crer que Ele vai mover na minha vida? Se eu não chegar perante Deus com fé, como eu creio que Ele vai mover de uma forma sobrenatural na minha vida? Estou falando sobre isso por quê? Porque eu queria ministrar algo para vocês que o Senhor colocou na minha vida. Eu gostaria muito de compartilhar
sobre o homem que a história que vocês conhecem de trás para frente, dos avessos, de qualquer jeito, que é sobre Abraão, e está lá em Gênesis capítulo 22, eu queria que você abrisse comigo. Quem abriu vai dando um glória a Deus, um aleluia. Gênesis 22. Se tiver difícil, vai em Apocalipse, vai voltando folhinha por folhinha que você vai chegar lá. Enquanto isso a gente vai lendo. É o primeiro livro da Bíblia, abre lá certinho, sem crise. Quando alguém falar de um livro e você não souber, vai no índice, não tem vergonha nenhuma. Tá? Mas claro, à medida que você vai estudando, lendo, vai ficando mais fácil achar. Dura quando são os profetas menores. Amor o quê? Sofou o quê? Abá o quê? Abacuque. Aonde está isso, meu irmão? Gênesis 22, 9 e 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, em outras palavras, matar, sacrificar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ou no hebraico, como nós falamos, Jeová Jireh. Deus provedor. Aqui é um dos momentos, para mim, um dos mais importantes na vida de Abraão. Após ele receber a direção de Deus e obedecer a Deus e sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e ir rumo a uma terra que o Senhor mostraria. Ele não sabia onde era, ou como seria, ou como se daria todo esse curso, esse rumo. Ele vai debaixo dessa obediência em rumo a essa terra, em rumo a essa direção que Deus tinha falado para ele. De ti farei uma grande nação, numerosa, coisas extraordinárias. Porém, vou resumir bem forte, tá? Abraão, nesse curso, nessa caminhada, ele passa por situações que não foram fáceis. Ele passa por momentos que foram momentos onde ele foi testado, momentos onde foi muito delicado. Porém, ele permaneceu firme em Deus. Mesmo com abalos, mesmo com situações, ele permaneceu firme em Deus. E depois de anos de espera por um filho, a palavra fala que ele estava já amortecido. Em outras palavras, eu vi lá no original, fala de um velho que não levanta mais. Então Abraão da sua velhice, Abraão já avançado em dias, e Sara ainda mais. Se você olhar hoje pela ciência, tem mulher que, os caras ainda falam, tem mulher que está lá nos 40, 50, por aí vai, puxa, é um risco a gravidez. Tanto que quando Deus falou para Sara, que Sara ia ser mãe, que Abraão ia ter, acho que ela olhou e falou: oh, Deus, na boa, cara, o cara não representa faz tempo. O cara não chega perto aqui faz tempo, o negócio está só 6,5, está zoado, não dá mais, não bateu forte, não está mais chegando junto, já era, rodou. Você gostou do 6,5, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, depois troca ideia. Não dá mais. Deus, não rola, não tem compatibilidade, não rola. Estou avançado em dias. Porém, Deus falou, Deus cumpriu. Deus simplesmente veio, eles tiveram um filho da sua velhice, nasce Isaque, que era o filho da promessa. Então, entra na cena comigo. Você
está avançado em dias, você nunca podia imaginar que você ia ter um filho, mas de repente um Deus tirou você de uma terra, prometeu algo e agora sua mulher está grávida e agora nasceu um filho. Imagina o que era Isaac para Abraão. Isaac era aquele, meu Deus, meu tchucu-tchucu, tamo junto, o que pedir o céu eu dou, pedir a lua também dou, o que esse cara pedir eu entrego para ele, cara, é meu filho, nunca pude imaginar, nasceu. Porém, chegou um momento, chegou uma hora, que Deus agora prova a Abraão e lhe pede Isaac como holocausto, ou como sacrifício. Ele não fala simplesmente para matar o filho, ele fala como holocausto. Você vê que Abraão, ele saiu de uma terra onde era o Ur dos Caldeus, onde para eles era praticamente normal, naquela cultura da época, sacrificarem crianças ou pessoas a Moloque, derramamento de sangue humano. Porém aqui, você vê Isaac, ou melhor, Abraão, sendo convocado e Deus falando, primeiro ponto que ele olha aqui, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vem aqui e vai entregar como holocausto a mim. Deus não pediu para Abraão os touros dele, ou os cordeiros dele, ou algum servo dele. Deus pediu para Abraão um filho. Deus pediu para Abraão algo que para ele era muito especial. Deus pediu para ele algo que realmente mexeria e mexeu com as estruturas. Sei que tem pastores e pregadores que falam, não, Abraão foi sorrindo, foi de boa, foi tranquilo. Eu particularmente creio que assim, ele foi debaixo de obediência. Mas ele foi falando e pensando, cara, Deus está no controle de tudo. Não foi 100% daquele jeito, não, vou dando glória a Deus, Deus já moveu. Mas lá dentro, o sentimento, eu sei que Deus vai mover, mas aquela luta constante, será que vai mover? Querendo tomar conta e Abraão dando comando, não, Deus vai mover. Por quê? Porque ele pede o filho, seu único filho, e o local onde Deus pediu para ele levar o filho e sacrificar o filho era 3 dias de viagem. Então Abraão, ele também teve tempo suficiente para pensar no assunto de entregar o filho a Deus, de sacrificar o filho a Deus. Claro que ele decidiu obedecer deliberadamente, Deus não forçou, Deus simplesmente pediu, chegou, ei, você está no ponto, a promessa está com você, mas agora é o seguinte, eu quero provar o teu coração, agora eu quero ver onde é que você está, agora eu quero ver aonde, que nível de fé que você se encontra. E ele fala, me dá o teu filho. Ele vai e pede o filho, 3 dias de viagem, até a terra de Moriá, até um monte, aonde ele realmente iria sacrificar o filho, mas ele vai deliberadamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, eu entrego ao Senhor, eu vou debaixo de obediência. E a maneira como Deus pediu, ou Deus queria que ele oferecesse, era realmente oferecê-lo em holocausto, não somente matá-lo, porque Abraão podia falar assim, cara, vamos meter o cutelo aqui no pescoço e matar, mas o holocausto, para você preparar aquele sacrifício de holocausto, tinha todo um preparo, tinha que preparar toda a lenha certinha, tinha que colocar em cima, era uma oferta que ia ser queimada também, que fala de queimar. Então você imagina o processo, imagina a cabeça do homem levando o filho para a morte. Porém, Abraão, ele tinha fé. Pastor, mas que fé é essa para querer levar um filho para matar? Não, ele tinha fé porque ele sabia que o Deus que ele servia nunca ia pedir isso. Deus nunca ia querer que ele matasse realmente Isaac. A hora que ele foi, falou assim, só quero testar o seu coração, só quero testar até onde você vai. Porque nós lemos ali, a hora que ele levantou o cutelo, que ele foi realmente para matar, o anjo apareceu e falou, para, veja onde está teu coração. Eu não quero isso, eu quero a sua obediência. Porque Abraão, ele não duvidou, Abraão, ele não questionou. Mas quantos de nós hoje não teria discutido com Deus, chegado para Deus e falando, Deus, como assim? Você está pedindo quem? Você está pedindo o quê? Acho que eu não entendi direito, fala de novo, manda aí de uma forma, sei lá, um áudio 5x1, porque esse áudio veio cortado, não veio bacana, não veio legal. Mas Abraão, ele não questionou, Abraão não discutiu, Abraão não murmurou, ele apenas creu. E se Deus está pedindo, ele sabe o que está fazendo. Por quê? Porque Abraão olhou e falou assim, se Deus está pedindo meu filho, esse Deus sabe o que ele está fazendo. Então, ainda que para mim eu não consiga entender ou enxergar aonde Deus quer com tudo isso, eu vou caminhar com fé debaixo dessa palavra que ele está mandando na minha vida. Por quê?
Porque Abraão entendeu algo, que eu vi uma frase que eu achei maravilhosa de Matthew Henry, que fala o seguinte: a fé o ensinará a não discutir, mas a obedecer. Quando você começa a caminhar num nível de fé em Deus, você não discute mais com Deus, você não duvida mais de Deus, você apenas obedece a Deus. Por que você obedece? Porque você sabe que Deus está pedindo, Deus vai mover, Deus vai agir. Pastor, aonde você quer chegar? Eu vou chegar naquele ponto. Abraão prosseguiu com fé de que Deus de alguma forma iria intervir. Ele pega o cutelo para imolar o seu filho, ele pega o cutelo, vai ali realmente sacrificar o filho. Então o anjo do Senhor aparece para ele, brada: Abraão, Abraão, e ele fala: eis-me aqui. E o anjo vem e começa a falar com ele. Gênesis 12:14, 22, 12:14. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho, agora que eu quero. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome naquele lugar: o Senhor proverá. Aqui foi onde o Senhor chamou minha atenção. Fala para o mundo do lado: o Senhor proverá. Pastor, não estou entendendo aonde você quer chegar, você vai entender agora. Deus, ele pede para aquele homem levar o filho dele, e aquele homem, ele vai debaixo de uma obediência feroz, violenta, ele vai debaixo de fé. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que estava pedindo era um Deus que tinha uma palavra para ele lá atrás, era um Deus que cumpriu e estava cumprindo cada uma delas. Porém agora, ele estava colocando Abraão à prova, se ele realmente entregaria tudo a Deus. E na hora que ele vai sacrificar, na hora que ele vai realmente chegar num ponto, o Senhor muda o cenário, e agora o Senhor vem com uma provisão sobre a vida dele. Agora o Senhor vem com algo sobre a vida dele. Mas agora eu te pergunto, será que Abraão teria experimentado essa provisão de Deus se ele não tivesse obedecido à voz de Deus? Será que Abraão teria experimentado na hora que ele vai sacrificar o filho, naquele momento, debaixo da obediência, a hora que ele vai sacrificar, o anjo fala para ele parar e olha para trás ali, ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro, a qual ele coloca no lugar do filho, a qual ali ele levanta realmente sacrifício. A pergunta é: será que ele teria experimentado essa provisão, essa voz, esse agir, esse toque de Deus, se ele não tivesse obedecido à voz de Deus? Claro que não. E é isso que tem acontecido com muitos cristãos hoje. O Senhor tem pedido para entregarem em suas mãos tudo, porém tem coisas que eles ainda estão segurando e prendendo e retendo. Por quê? Porque eles não conseguem ter fé suficiente de crer que Deus vai mover na vida deles. Então viver por fé não é só simplesmente eu vivo pela fé, mas é em chegar em momentos como esse, onde Deus começa a pedir tudo para nós. Abraão simplesmente olhou e falou: cara, ele está pedindo o que é mais precioso, está pedindo meu filho, mas eu vou. Por quê? Porque ele é Deus, ele sabe o que vai fazer. Se você ler, eu não cheguei a ler, mas se você ler um pouquinho antes, Abraão fala para os servos deles: ó, fiquem aqui, que o moço e eu vamos lá sacrificar, adorar o Senhor e nós voltaremos. Ele já tinha fé suficiente ali para crer que Deus estava pedindo algo para ele, para provar o coração dele, mas ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus ia intervir de alguma forma. Então ele falou: não importa o que o Senhor está me pedindo, não importa o que o Senhor está pedindo para mim, eu não quero reter nada, eu não quero segurar nada, simplesmente eu entrego tudo em tuas mãos. Por quê? Porque eu quero ver a provisão do Senhor, eu quero ver o agir do Senhor, eu quero caminhar realmente por fé nessa terra. Ele entendeu. Deus falando para muitos: entregue-me tudo.
Entregue-me tudo. Não segura uma parte da sua vida, não segura um canto, entrega tudo. Como que eu posso agir na sua vida se você não entrega? Mas sabe por que nós não entregamos? Porque nós não temos muitas vezes fé para crer que Deus pode mover. E nós preferimos segurar, nós preferimos reter, nós preferimos travar, e nós achamos que estamos fazendo melhor, quando na verdade nós estamos fazendo pior. Nós estamos perdendo uma intervenção de Deus em nossas vidas. Eu vejo na minha área profissional, que eu já contei para vocês milhões de vezes, mas cabe aqui. Estava fazendo tudo na minha força, queria mudar a todo custo. Preparei currículo, preparei portfólio, vamos para trás e vai, tudo acontece. E nada movia, porta na cara. Valeu, obrigado, não preciso de você. Pô, legal, bacana o portfólio, legal, bacana o currículo, bacana, legal o trabalho. Puxa, que show, que legal. Mas não, só não. E Deus falou para mim, claro, nítido: até quando você vai ficar segurando essa área na sua mão? Até quando você vai ficar dependendo da sua mão e você não vai começar a caminhar por fé e crer que eu posso mover na sua vida nessa área profissional? Eu lembro o dia, fiz entrega na sala de casa, falei: Deus, eu entrego tudo a Ti, eu entrego ao Senhor. Eu sei, estudei, capacitei, fiz o que for, mas eu dependo do Senhor. Então agora, Deus, eu preciso de uma nova porta. Porém, seja feita a tua vontade, não a minha, mas eu creio pela fé que o Senhor vai mover. E vocês sabem, uma semana depois já estava no novo lugar. Agora eu estava há meses, eu não lembro se era meses ou anos, batendo de porta em porta, clamando, gritando, fazendo, mas não ia. E Deus falou assim: até quando você vai segurar isso na sua mão? Porque sabe qual é a mensagem que eu dava para Deus quando eu segurava? Deus, eu acho que você não tem capacidade para mover nessa área não, então deixa comigo aqui. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é a certeza e a convicção que você tem que Deus já moveu. Que Deus já moveu. Uma outra área que eu tive que entregar foi a área sentimental. Eu tive que entregar. Tentei tudo do meu jeito, chavequei outra, vai, sai balada, vai em rolê, faz isso, faz aquilo. Até um dia que Deus falou assim: e aí? Até quando você vai continuar nessa? Foi um dia que realmente me rendi. Falei: Senhor, está nas tuas mãos meus sentimentos, minhas emoções, está aqui. Sabe que eu quero muito ter alguém do meu lado. Eu quero realmente construir uma família, um lar. Eu quero ter alguém, então me entrega, sai na tua mão. Tipo, toma que é teu, mas age rápido aí, por favor, né, mano? Tipo, é osso, né, meu? Tipo, quebra essa, né? E eu conto para vocês, eu já conhecia a pastora Karen, porém depois desse momento que eu entreguei, parece que os meus olhos se abriram. Parece que eu olhei e falei: mano, aquela velha frase, eu pego, hein? Fácil. Eu não estava tão crente nessa época, tá? Então perdão, irmãos. Foi a hora que abriu, os meus olhos se abriram, mas eu entreguei. Eu precisei confiar e crer que o Senhor estava à frente, o Senhor estava no controle. Então hoje, quando nós olhamos, o que nós temos segurado em nossas mãos, o Senhor já tem pedido? O que o Senhor tem pedido? O que o Senhor tem clamado ou pediu já para você em 2016, ou talvez até anos atrás? Já estamos no final de mais um ano, e talvez muitos estão segurando e travando, Deus falando: cara, entrega. 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 Uma das áreas também que muitos travam é a questão da área financeira. Travam. Escândalos e mais escândalos, igreja, situações, pastor quer dinheiro, pastor quer pegar isso, igreja quer arrancar, aí os amigos vão, levando, dizem um pastor, pagando pastor, não sei o que, pastor, cada vez mais se fecham, cada vez mais travados. Eu acho que nós já temos sabedoria suficiente, ou discernimento, e principalmente o Espírito Santo, para nos orientar e nos direcionar nessa área. Eu sei da aliança que eu tenho com Deus, depende do que vão falar, se vão ofender, se vão xingar, pastorzinho, você está levando dinheiro para o pastor e tudo mais, não me interessa, interessa a aliança que eu tenho
que eu tenho com Deus. Então essa foi uma aliança, essa foi uma área que eu entreguei na mão dele. E não foi uma área fácil. Não vou falar para você que foi uma área que eu falei, nossa Deus, que demais, mexeu comigo. Por quê? Porque nós sabemos. Por quê? Porque, se você não tem um financeiro, se você não tem dinheiro, você não tem como pagar conta, você não tem o que comer, filho não tem o que comer, a esposa é mandada embora do trabalho, pediu as contas, ou melhor, mandaram embora do trabalho, vem pra cá, e agora? Agora é glória a Deus. Como assim, André, glória a Deus? Por quê? Porque eu entreguei essa área na mão dele, e se eu entreguei na mão dele, eu quero viver pela fé. Por quê? Porque se eu entreguei para ele, eu creio que ele vai intervir de alguma forma, eu creio que ele vai mover de alguma forma. Por quê? Não sou mais eu agora que está no controle, é ele que está no controle. Então caminhar por fé na área financeira é isso, não é você andar pela circunstância, não é você querer ter o controle, não, eu vou mandar, eu vou segurar. Se você faz isso, você vai só se machucar, só se frustrar, só se quebrar. Então tenha uma boa administração, saiba poupar, tenha sabedoria, não gaste mais do que ganha, mas essa área entrega na mão dele, deixa ele direcionar, deixa ele mover, deixa ele agir, e você vai começar a experimentar uma intervenção divina de Deus nessa área financeira. O salmo que nós abrimos aqui, ele falou, leõezinhos passa fome, passa o que for, mas aqueles que estão em Deus, esses daí terão a provisão de Deus. O que é isso? Deus, eu entreguei em tuas mãos e agora eu quero caminhar pela fé. Conversando com outro rapaz, é empresário aqui da igreja também, ele contou os testemunhos dele, que eu falei, cara, você precisa contar disso na igreja, cara, para aumentar a fé da galera, para dar um gás. Mas tem gente que eu sei que não vai ter estrutura para aguentar o testemunho dele, mas ele falou que ele perseverou, e chegou um dia que ele conheceu Jesus, e ele entregou essa área financeira na mão de Deus, e ele começou a orar, Espírito Santo, me ajuda a confiar em Ti, Senhor, nessa área. E esse homem foi um homem que começou a lançar sementes diante de Deus. Deus começou a tocar o coração dele, ele falou, amém, eu vou começar a lançar sementes. É um cara que está experimentando na área financeira uma mão de Deus extraordinária, crise de um lado, crise do outro, o cara falando, cara, mexeu, deu a balançadinha, mas cara, Deus está só movendo, a coisa está só crescendo. Por quê? Porque alguém que entregou 100% a área financeira na mão de Deus, fala, Senhor, me ajuda a ser um bom mordomo, me ajuda a administrar, eu não quero segurar nada, eu não quero travar nada. Por quê? Porque eu não sei o que será amanhã, eu não sei como será daqui 30 segundos, mas o Senhor sabe. Então Deus, eu entrego essa área nas Tuas mãos, o Senhor vai me direcionar, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me ajudar. E é um cara que está experimentando tantas coisas maravilhosas. Eu tenho experimentado e falei para vocês coisas maravilhosas, conheço pessoas que Deus está movendo de forma extraordinária, e a pergunta que eu falo para você é, até quando vamos ficar segurando coisas em nossas mãos, quando Deus está falando, entrega tudo para mim, creia e confie em mim, comece a caminhar por fé, e a fé é a certeza que você tem de algo que você não vê. Então a fé é simplesmente crer que Deus está no controle, e se Deus está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. Aplauda o Senhor bem forte. Como é difícil para uma pessoa que foi mais machucada, talvez sofreu um abuso, ou uma traição, algo bem delicado numa área. Como é difícil para ela entregar essa área para Deus. Como é difícil ela realmente abrir e falar, Senhor, toma, toca. Por quê? Porque só ela sabe, só você sabe o quanto doeu. Só você sabe o quanto foi complicado, só você sabe o quanto machucou, e você não quer sentir mais aquela dor de novo, e você não quer mais sentir aquilo de novo, mas Deus falando, entrega para mim, me entrega essa área, ai Deus, mas não dá, entrega tudo. Por quê? Porque você tem que crer e confiar em mim, que eu posso reverter esse quadro, você tem que crer em mim, isso é fé. Só que nós queremos segurar muitas coisas em nossas mãos. Por quê? Porque a grande verdade é que nós não temos fé para crer que Deus pode mudar tudo. Então nós preferimos
muitas vezes segurar do que realmente entregar para Deus. E é nessa hora que há uma grande luta. É nessa hora que a alma, o intelecto e o espírito brigam, porque o espírito quer as coisas de Deus, crê e confiar que Deus já moveu, porém a alma começa a olhar aquilo que está difícil, está complicado. E eu não falo isso para vocês que é fácil, porém à medida que você começa a entrar em níveis de fé, você sabe que Deus já moveu. Por quê? Porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vou te perguntar, se Jesus ele foi naquela cruz, morreu e ressuscitou porque Ele te ama, por que você acha que Ele não vai tocar as outras áreas? Se Ele nos livrou, se Ele livrou nossa alma do inferno, por que você acha que Ele não pode tocar nas outras áreas e mover de uma forma extraordinária? Então quando nós falamos de fé, a fé, eu vi gente que tem fé na área financeira, mas não consegue ter fé numa área de restauração de casamento. A mesma pessoa, ela tem fé na questão financeira, mas ela não tem fé em restauração de casamento. Uma outra pessoa tem fé em restaurar o casamento, mas ela não consegue ter fé para que a área financeira Deus possa mover. Então nessa hora, é hora de você falar o seguinte: o que eu estou retendo, o que eu estou travando, o que eu estou segurando nas minhas mãos, que eu preciso entregar, e o Senhor já tem falado. Porque quando você olha, quando Jesus ele vem falar sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Ele fala isso em Mateus 13, 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aí ele continua: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. O que ele está falando aqui? Não é para você chegar em casa e vender tudo, não, agora já é isso. Não. Quando você tem um encontro com Jesus, um encontro com Deus do sobrenatural, nada mais te trava. Você simplesmente fala assim: Senhor, a partir de hoje, tudo que sou tenho, entregue em tuas mãos. E quando você faz isso, está dando um sinal: eu quero começar agora a caminhar por fé. Que fé é essa? A fé que o Senhor vai mover em cada uma das minhas áreas. Vou trabalhar, vou estudar, vou fazer tudo que tem que fazer. Porém, quem move é o Senhor. Quem traz a provisão é o Senhor. Quem restaura o meu casamento é o Senhor. Quem vai mover na minha saúde é o Senhor. Hoje, a pergunta para o penúltimo culto de 2016: o que você tem segurado ainda que Deus já tem pedido há muito tempo? O que? O que os céus estão parados? E eu gosto de fazer isso, é como se o céu estivesse preparado para trazer a bênção, preparado para trazer o toque. Por quê? Porque se Daniel fala que a hora que ele começou a orar, o anjo já saiu para entregar a palavra, imagina, os céus estão simplesmente só esperando você o comando de você entregar tudo para ele. Entrega que agora nós vamos mover. Entrega que agora não é mais carnal, agora é espiritual, agora é Deus que vai mover na sua vida. Então seja uma área sentimental, seja uma área profissional, seja financeira, seja ministerial, seja uma situação que aconteceu de confusão, de briga, de falta de perdão, tantas coisas. Hoje é o dia. Para que esperar passar mais um ano? Para que esperar passar mais um momento? Para que esperar passar mais alguns minutos? Se Deus quer trazer a provisão em tudo para a tua vida. Curva tua cabeça e feche teus olhos. Do que vai adiantar? Do que vai adiantar você, cristão? Quero falar com o cristão primeiro. Do que vai adiantar, cristão, você segurar essa área na sua mão? Do que vai adiantar você reter, travar e segurar? Porque se você está segurando, você está dando a seguinte mensagem para Deus: Deus, eu não entreguei porque o Senhor não sabe o que vai fazer na minha vida. E isso não é fé. Isso não é fé. Isso é duvidar que Deus pode intervir. Agora a fé é a certeza que você tem de algo que você não vê.
Então, cristão, você que já está na caminhada com o Senhor, o que o Senhor tem pedido para você que você tem segurado? O que o Senhor tem pedido que você tem travado? Seja uma área específica. Eu citei algumas aqui, mas você sabe qual é a área. Você sabe qual é a situação. Você melhor do que ninguém sabe. Mas teve um louvor que nós cantamos aqui, que fala que a música chama Os Teus Sonhos. Eu vou pedir para eles tocarem aqui. E eu quero que você tenha uma postura diante de Deus hoje. Não espere terminar o ano. Nós teremos o último culto sábado, que o pastor venha, vai ser maravilhoso e abençoado. Mas já comece agora, aproveite agora esse próximo culto e aproveite agora esse momento. E o que você tem segurado ainda? Talvez é um relacionamento ao qual Deus já falou para você largar, sair fora, abandonar. E você quer insistir. Você quer insistir. E cada passo que você vai, se sente incomodada, sente incomodado. Outro dia uma irmã estava assim. Eu falei, mas você está vendo que está tudo indo para baixo, está afundando. Você gosta dele? Ah, eu gosto. Mas ele está com umas coisas tão erradas. Eu falei, mas e aí? Qual a decisão? Ah, eu tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo de não encontrar mais ninguém. Isso é engano. Isso é engano. Isso é engano. Isso é engano. Hoje chegou o dia de você entregar tudo para Ele. Que é como essa canção.